Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos, plenário aqui, todos os vereadores, que seja uma sessão muito produtiva. Solicito a senhora primeira secretária, proceda a chamada dos senhores vereadores. Vereador Claudecir Marrafon, vereador Claudinei de Mello. Presente. Vereadora do Semara Lúcio, presente. Vereador Eliseu Zanini. Presente. Vereador Fábio Araújo Roque. Presente. Vereador José Maria Berberti. Presente. Vereador Jurandir Aparecido de Lima. Presente. Vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Presente. Vereadora Maria Aparecida Alves da Silva. Presente. Vereador Odilo Antônio da Silva. Vereador Walter Inácio de Medeiros. Presente. Todos presentes. Havendo número legal sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Encontra-se sobre a mesa cópia da ata da sessão anterior. A ata está em discussão. Com silêncio dos senhores vereadores, vou colocar a ata em votação. A ata está aprovada. Passamos agora ao expediente sem votação. Indicação número 073/17. Indicamos à mesa que oficiado seja o prefeito municipal, solicitando que este determine ao setor responsável pela fiscalização desta prefeitura que sejam procedidas as notificações pertinentes aos proprietários de imóveis não edificados em nossa cidade, instando-os a realizar serviços de limpeza de seus imóveis, tendo em vista inúmeras reclamações que nos chegam, noticiando sobre áreas urbanas em total abandono, com mato, entulho e lixo, constituindo-se em criadouros de inseto, aracnídeos e ofídeos, impondo risco à saúde e até mesmo à vida dos moradores circunvizinhos à referida propriedade, urgindo assim que o município, no âmbito de suas atribuições, atue com vigor, compelindo os responsáveis ao cumprimento da legislação atinente. Vereador Walter Inácio de Medeiros. Indicação número 074/17/17. Indicamos à mesa que se oficie ao prefeito municipal que seja incluído no cronograma de melhoria do sistema viário de nossa cidade a realização de urgentes serviços de recuperação com recap das vias que compõem o quadrilátero central de Pirapozinho, tendo em vista suas precárias condições de trafegabilidade, especialmente na rua Rui Barbosa, no trecho compreendido entre as ruas Castro Alves e José de Alencar, de frente à agência do Banco do Brasil. Constata-se que em muitos trechos das ruas que compõem o referido quadrilátero e suas travessas, ondulações que prejudicam o tráfego de veículos, obstacularizando ainda a circulação de pedestres, que muitas vezes tropeçam nesses desníveis, expondo-se a riscos de queda, vitimando principalmente idosos e crianças. Autor, vereador Walter Inácio de Medeiros. Indicação número 075/17. Tendo em vista a necessidade de propiciar aos servidores da Prefeitura melhores condições de trabalho e segurança, indicamos à mesa que oficie-se ao prefeito deste município que determine a aquisição de novos uniformes aos servidores que exercem atividades como coletores de lixos, dotado de faixas refletivas, de forma que no desenvolvimento de suas atribuições, esses trabalhadores fiquem mais visíveis, prevenindo a ocorrência de atropelamentos, haja vista estarem em constante contato com o fluxo de trânsito de veículos, impondo-se assim a providência que ora veiculamos. Vereador Walter Inácio de Medeiros. Indicação número 076/17/17. Indicamos à mesa que se oficie ao prefeito municipal que sejam viabilizados com a maior urgência possível a distribuição diária de lanches no período matutino, bem como disponibilização de equipamentos de proteção individual, EPIs, aos servidores municipais que exercem funções na coleta diária de lixo em nossa cidade. Trata-se de medidas as mais importantes, cumprindo assim a administração com sua obrigação de conferir as adequadas condições de trabalho a esses trabalhadores, através dos equipamentos de proteção, concedendo ainda aos mesmos o benefício do café da manhã, que certamente atribuirá a energia necessária para o enfrentamento dessa difícil e espinhosa missão, cuja remuneração muitas vezes não permite o acesso a desjejum diário, conforme ora postulamos. Autora, vereador Dulcimara Lúcio.
Indicação número 077/17. Indicamos à mesa que oficie-se ao prefeito municipal, solicitando que sejam determinados estudos através dos setores de contabilidade, RH e cultura, no sentido de que seja viabilizada a criação de concessão do Vale Cultura aos servidores municipais. Vereador Jurandir Aparecido de Lima. Indicação número 078/17/17. Indicamos à mesa que se oficie ao prefeito solicitando a realização de levantamento visando identificar o nome do proprietário da área rural em que encontra-se situado o sítio fossificado Tartaruguito, localizado no antigo leito da extinta ferrovia FEPASA, no ramal de Dourados, próximo à entrada do Terra Park Eco Resort, fazendo gestão junto aos órgãos de fomento e universidades sobre a possibilidade de explorar o local como atrativo turístico ligado à paleontologia. Autor, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Indicação número 079/17. Indicamos à mesa que oficiado seja o prefeito deste município, no sentido de que o mesmo determine ao setor de esportes desta prefeitura a elaboração de projeto tendo por objeto a instituição de uma prova de corrida de pedestre no âmbito de Pirapozinho. Tem a finalidade o objetivo de estimular esta prática desportiva em nossa cidade, promovendo ainda o nome de nosso município, através de prova da referida modalidade, instituindo-a oficialmente com a distribuição de premiações, atraindo atletas de outras localidades, de forma que no futuro a mesma alcance dimensões, se tornando tradicional no contexto desportivo de nossa região e, quiçá, em nosso estado e nação. Autor, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Indicação número 080/17/17. Indicamos à mesa que se oficie o prefeito municipal solicitando a total atenção e adesão ao programa de Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo, 100% esporte para todos, onde através de parceria poderá ser construída pista de skate nos moldes da cartilha elaborada pela referida secretaria. Autor, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Indicação número 081/17. Indicamos à mesa que oficie-se ao senhor prefeito municipal, no sentido que seja determinado aos setores competentes da municipalidade, o que abaixo se segue no que tange a serviços de infraestrutura. Elaboração de um projeto para implantação de calçamento nos dois lados da rua José Martinez Padovan, entre o portal até o início da Avenida Pedro Cassese. Haja vista ser público e notório o movimento de pedestre neste trecho desprovido de calçamento. Inclusive pessoas empurrando carrinho com crianças, transitando no meio de carros e moto. Chamamos a atenção da administração quanto à importância do trecho em questão, constituído-se em passagem dos moradores dos bairros Natal Marrafon, Bento Pimentel, Padre Hilário e Jardim São Pedro, e que seja encaminhado cópia da presente indicação às associações de moradores dos referidos bairros, fotos em anexo. Vereador, autor, Jurandir Aparecido de Lima. Indicação número 082/17/17. Indicamos à mesa que se oficie ao prefeito municipal, que seja determinado ao setor competente, que seja elaborado projeto simplificado e padronizado para a implantação da expansão do calçamento e cobertura para os pontos de circular da cidade, de modo que tenhamos a possibilidade de saber quantificar o valor a ser investido, possibilitando assim buscar parceria com a iniciativa privada, chamadas PPP, para custear essas despesas, oferecendo como contrapartida a exploração por tempo determinado de espaço para propaganda nessas estruturas que trarão comodidade e segurança para os usuários do transporte coletivo. Autor, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Indicação número 083/17. Indicamos à mesa que oficie ao prefeito municipal que se promova urgente serviço de melhorias nos sanitários localizados no espaço conhecido como Parque do Povo em nossa cidade. Como é de domínio público, o local retrocitado constitui-se num dos únicos espaços públicos para a prática de atividades esportivas em nossa cidade, não oferecendo, no entanto, as condições necessárias para sua utilização, no que tange aos sanitários, impondo-se, assim, providências por parte da administração, considerando o grande volume de reclamações quanto à precariedade dos mesmos. Autor, vereador Claudinei Dinel. Indicação número 084/17/17.
Indicamos à mesa que se oficie ao prefeito desse município que sejam determinados urgentes serviços de manutenção na área de preservação permanente localizada no Vantini. Constata-se que a referida área apresenta péssimas condições de limpeza, conservação e manutenção, com vários pontos de depósito de lixo e entulho, servindo como criadouro de espécies nocivas, exigindo assim céleres medidas por parte da administração, inclusive com a implantação de um alambrado naquela área. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Daremos início ao expediente com votação, onde temos um requerimento de pesar que será dado leitura pela primeira secretária. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que seja constado nos anais dos trabalhos deste Legislativo voto de profundo pesar pelo seguinte falecimento. Senhora Meire Aparecida da Costa. Requeremos ainda que seja mantido um minuto de silêncio em homenagem póstuma desta edilidade, a extinta, que seja dado conhecimento à família enlutada pelo infausto acontecimento. Autor, vereador Jurandir Aparecido de Lima, Claudecir Marrafon, Claudineide Nelo, Dulcemara Lúcia, Eliseu Zanini, Fábio Araújo Roque, José Maria Berberte, Lucas Padovan dos Santos Pavani, Maria Aparecida Alves da Silva, Odilo Antônio da Silva, Walter Inácio de Medeiros. Como foi apresentado apenas um projeto, comunica ao plenário que aqueles que quiserem fazer uso da palavra deverão se inscrever no livro que se encontra sobre a mesa diretora. Projeto de lei número 036/17/17, interessado o vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani, dispõe sobre instituir o mês de abril como mês marrom, dedicado às ações de prevenção e combate a diversas espécies de cegueiras no município de Pirapozinho e da outras providências. Artigo 1º. Fique instituído no município de Pirapozinho o mês de abril marrom, dedicado à realização de ações de prevenção e combate a diversas espécies de cegueira. Artigo 2º. No mês de abril, deverão ser realizadas campanhas, palestras, programas, planos, projetos, debates, ações educativas com incentivo à adoção de símbolos e comunicação visual relacionados com o tema nos prédios públicos e privados, sem prejuízo de outras iniciativas voltadas para o combate à cegueira. Artigo 3º. As despesas com a execução da presente data correrão por conta de verba orçamentária própria. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. O projeto de lei tem por objetivo incluir no calendário oficial do município de Pirapozinho o Abril Marrom, mês de prevenção e combate às diversas espécies de cegueira, a ser celebrado anualmente no mês de abril. De acordo com os dados do IBGE de 2010, no Brasil existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 582 mil cegas e 6 milhões com baixa visão.
A Organização Mundial de Saúde estima que 60% das cegueiras são evitáveis. Isso significa que muitos brasileiros que são cegos poderiam não ser se tivessem recebido tratamento precocemente. O fato de muitas doenças relacionadas à visão não apresentarem sintomas quando são descobertas já estão em estágio bastante avançado e de difícil regressão. Temos como exemplo, o glaucoma, a maior causa de cegueira no mundo, sendo que no Brasil mais de 1 milhão de pessoas são portadoras da doença. Portanto, é importante que campanhas como o Abril Marrom venham a conscientizar a população sobre a necessidade de acompanhamento médico especializado, para evitar que os problemas dos olhos se agravem e acabem resultando em cegueira, que poderiam ser evitados em 60% dos casos aproximadamente. Por isso, é primordial reunir e organizar iniciativas que partam tanto do poder público quanto da iniciativa privada. A premissa é que a articulação de todas essas ações traga eficiência na prevenção e combate às diversas espécies de cegueira. Este projeto de lei é uma sugestão do médico e professor Dr. Suel Abujanra, que já há muitos anos atua em projetos de prevenção e combate à cegueira, especialmente em São Paulo. Pelos legítimos méritos desta proposição, solicita a aprovação dos nobres pares desta importante questão. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Referido projeto será encaminhado às comissões competentes. Vamos passar agora para o pequeno expediente. Convido o vereador Jurandir para fazer uso da palavra. Com a palavra no vereador. Ei. Ouve? Estou ouvindo? Obrigado. Bom, boa noite, senhor presidente, nobres pares que compõem a mesa, vereador Fábio Roque, vereadora Mara, demais pares. Quero usar desse expediente para parabenizar mais uma vez, senhor presidente, a família Videira pela organização e realização do 20º Torneio Regional de Futebol Suíço do Videira Esporte Clube, para comemorarmos o Dia do Trabalhador, o Dia do Trabalho, da Trabalhadora deste município e região. Estivemos lá ontem participando e ajudando naquele evento, que é um evento que faz parte do calendário turístico do Estado de São Paulo, através de um projeto de lei do deputado Ed Thomas, nosso deputado estadual, e também faz parte do calendário oficial de eventos do município, um projeto de minha autoria, aprovado por unanimidade nesta casa. Então quero cumprimentar o vereador Odilo, que esteve lá, a vereadora Cida, o vereador Claudecir, que eu me lembro que estiveram lá, prestigiando mais esse evento. Também saudar e parabenizar o nosso vice-prefeito Carlão, que esteve lá durante todo o período daquela atividade. Também o nosso prefeito Padovan esteve participando do cerimonial. Agradecer a todos os patrocinadores que puderam ser dado visibilidade para que o evento pudesse acontecer. Eles também estiveram por lá. A gente está usando esse expediente para falar isso, senhor presidente, porque é importante que nós possamos reconhecer o trabalho das pessoas que fazem pelo nosso município e fazem a diferença. Quero também aproveitar, falando também do esporte, para já parabenizar todas as equipes que estão participando do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, que conta com o apoio da Combel de Pirapozinho, e também as equipes também que estão participando do primeiro campeonato de futebol de campo, categoria de base, da Sub-10, Sub-12, Sub-14,
que é patrocinado pela Associação Comercial de Pirapozinho, com a organização da Gerson Esportes e da Comissão Municipal de Esporte, com o apoio da Prefeitura Municipal. É importante que nós possamos lembrar dessas pessoas, e eu quero aqui fazer uma referência também ao nosso vice-prefeito Carlão, que está ajudando ali na frente para que esses dois torneios, esses dois campeonatos estejam acontecendo. Eu faço isso porque é importante, hoje conversando com alguém, da presença viva do vice-prefeito apoiando as ações do prefeito, encabeçadas pelo prefeito, encabeçadas e transformadas em realidade pelos servidores públicos municipais. Hoje eu estava no posto de gasolina quando alguém falou dessa importância, então eu faço questão, eu falava com o Claudecir agora há pouco, que o Carlão está presente, está participando ativamente da vida, da política, da construção, daquilo que nós colocamos em palanque e agora queremos trabalhar de uma forma talvez ainda paulatina, porque ainda são poucos aqueles que se colocam à disposição de ajudar a fazer. Então, quero de forma muito clara e objetiva dizer parabéns ao nosso vice-prefeito Carlão, que está aí junto com o nosso povo, junto com o prefeito Padovan, junto com a nossa base de apoio ao prefeito Padovan, ajudando a fazer aquilo que ainda conseguimos fazer com as ferramentas que temos e com os colaboradores que temos, sejam os servidores ou os apoiadores, como estava vendo o comércio agora, ajudar e a patrocinar esses dois eventos que eu acabei de citar. Também quero parabenizar a ACAD, que realizou ontem o Undokai, também uma gincana para comemorarmos o Dia do Trabalhador. Quero cumprimentar o nosso presidente Lucas por ter colocado esse projeto Abril Marrom, muito bem-vindo. Esse projeto que vai tratar vários tipos das cegueiras que podem acometer as pessoas. Muito bem-vindo o projeto dessa casa. Espero que seja aprovado e que possa se tornar realidade. Eu falo isso se tornar realidade porque, às vezes, vereador, nós podemos fazer o projeto aqui, mas infelizmente, às vezes a gente encontra alguns servidores que ainda não estão antenados com a necessidade de se fazer realmente o que tem que ser feito, colocar em evidência aquilo que a gente aprova aqui. Ainda bem que não são todos, senão não estaríamos parabenizando aqui hoje outros. Também trago aqui para apreciação do Executivo, já foi lidas as indicações, é importante que a gente possa falar, os servidores que têm conversado com a gente, que eu sou ligado à cultura já há um bom tempo, que é a criação do Vale Cultura, para que os servidores possam ter acesso à cultura de um ponto de vista de economicidade para com eles. Também que a gente atendeu uma demanda dos corredores de Pirapozinho, já tem uma grande elite hoje de corredores de Pirapozinho, que tem participado de atividades fora do município, de corridas, e que eles estão pedindo para que a gente execute um planejamento para que a gente possa fazer aqui também em Pirapozinho uma corrida de pedestres, onde eles possam participar e a gente trazer também outros atletas de fora. Também trago a indicação da criação e instalação da pista de skate, uma cobrança antiga da nossa juventude. Eu peço para o senhor presidente, eu tenho feito já segunda vez um pedido para que chegue até minhas mãos aquele relatório do diagnóstico da Comissão de Juventude, e já até está extemporando o prazo de 15 dias, e eu precisava ter acesso a esse nosso relatório para que a gente possa ter base para fazer outros pedidos em torno do sentido de trabalhar pela nossa juventude. Também peço aqui uma atenção especial do Executivo, até que possa buscar parceria, para que a gente possa instalar nos pontos de ônibus, inclusive o vereador Berbete trouxe aqui na outra sessão, uma preocupação com o ponto de ônibus ali na frente da panificadora do Marrafão, para que a gente possa pensar um modelo de cobertura para os nossos pontos de ônibus, padronizado, como a gente tem visto em Presidente Prudente,
né? Sabemos que a realidade de Prudente é outra, porque lá tem recurso, está sobrando recurso para eles lá, né? Mas que a gente possa padronizar alguma coisa no sentido em que a iniciativa privada, né, que hoje o presidente Lula, a presidenta Dilma trouxe como as PPPs, parceria público-privada, para que a gente possa colocar o público e o privado junto para colocar esse benefício aos nossos usuários do transporte coletivo intermunicipal que fazem uso, né, diariamente. Peço uma parte. Sim, nobre vereador Berbete. Com referência a essa menção aí dos pontos de ônibus com abrigo, isso aí é muito bem-vindo. Em outras épocas eu sei que já foram reivindicados, mas a gente nota assim uma grande resistência lá da parte da empresa, né? Uma empresa que explora aqui a nossa população, né? A Presidente Prudente, a gente tem a oportunidade, talvez, de até viajar aí para ver como é que anda essas condições. A gente nota que bastante gente em pé, os ônibus talvez superlotados, e eles não disponibilizam nada. Então, eu acho que chegou a hora mesmo de nós formarmos uma comissão, um ofício assinado por todos os vereadores dessa casa e exigir que eles façam alguma coisa pela nossa população. Parabenizo o nobre vereador por essa parte. Obrigado pela parte, nobre companheiro Berbete. E é isso mesmo, fazer essa cobrança porque na medida que a empresa trabalha quase que unicamente nesse transporte aqui há muito tempo. Então ela possa devolver também para os nossos usuários. Eu já fui usuário, o vereador Walter com certeza também, que sempre trabalhou na Standard, né? E com certeza já ajudou a engordar aquele caixinha da empresa. Nós merecemos isso como um retorno, como uma contrapartida, e até de outros também, né? Porque você abrindo um espaço de propaganda nesses futuros pontos cobertos no modelo padronizado, a gente pode também explorar comercialmente no marketing, como é também um projeto que o vereador Lucas colocou aqui, nos espaços de esporte, né? Ou então quanto o projeto que eu já tenho aprovado nesta casa aqui, que é o PROAP, que é o projeto de adoção de praças públicas de esporte de Pirapozinho. Enfim, a gente tem isso para hoje. Dar um lembrete para os politiqueiros de plantão que estão sempre gastando as suas energias para dar uma pancada em quem é do governo, para dar uma pancada de quem defende o governo do Padovan. Pode dar pancada, porque enquanto eu estiver defendendo um prefeito que faz dentro da legalidade, enquanto eu estiver defendendo um prefeito que toma conta da coisa pública, pode mandar pancada, que eu vou estar aqui para sustentar. De novo, a população que talvez esteja nos assistindo, dizer que não tem nada formatado ainda da FEJUP, mas com certeza esta FEJUP, com a colaboração de todos, minha colaboração, do companheiro Odila, do companheiro Eliseu, do companheiro Claudecir, que tem sempre ajudado, companheira Cida e demais companheiros que estão aqui, com certeza vai ser de novo uma FEJUP boa. Estava lendo no sábado uma reportagem do jornal O Imparcial, no caderno 2, onde ele trazia a reportagem falando da dupla Bruno e Barreto. E eu digo, passou na FEJUP, é sucesso. É só fazer uma retórica, que a gente tem memória curta, né? Às vezes não acompanha. Mas até Luan Santana já cantou aqui e está estourando. Bruno Barreto está na página do jornal, pode pegar o caderno 2 de sábado, mais uma dupla que passou aqui está estourando por aí. Então Pirapozinho parece a nossa FEJUP, a nossa festa, com a unção de São João. Tenho certeza que de outras fontes divinas, faz com que a nossa FEJUP não somente agrade a nossa comunidade, mas também que cria os ambientes, para que outras pessoas se destaquem também regionalmente. Espero que daqui a uns dias também outros de Pirapozinho cresçam daqui da nossa região, passando pela nossa festa. Então, aos politiqueiros aí, continuem falando bem da gente, ou falando mal, como vocês quiserem, mas não use o nome da nossa cidade à torta e à direita, não coloque a comunidade contra a administração ou contra qualquer vereador que esteja aqui sentado, porque não é disso que nós estamos precisando. Nós sabemos que o país está passando por grandes dificuldades
do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de idoneidade. E nós precisamos nos apegar àquilo que é bom, até dando assim exemplo para que a nossa juventude, os nossos jovens possam entender que quando nós pegamos o microfone aqui para fazer requerimento, como eu já fiz nesta casa, para pedir Caixa Econômica Federal, ou como foi aprovado nesta casa aqui, um requerimento pedindo para que o governo investisse em plantação e estudo sobre a plantação de sementes oleaginosas. E o jornal traz aí que o amendoim na nossa região progrediu em 44%. Então a gente não está aqui de brincadeira. Então, estamos juntos, vamos fazer mais, porque juntos podemos mais. Né, vereador Odílio? Estamos juntos, senhor presidente. Tenho dito muito obrigado. Quero convidar o vereador Walter para fazer uso da palavra. Com a palavra, o nobre vereador. Alô. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, todos os vereadores, a mesa diretora, nosso presidente, os secretários, cumprimentar todos que se fazem presente aqui nessa sessão de hoje, parabenizar pela presença, e sempre eu tenho dito que é muito importante que a população possa interagir juntamente com esta casa, para que nós possamos assim sempre buscar condições para a melhoria da nossa cidade. Tanto o poder executivo como esse poder que é o poder legislativo, ele tem que estar sempre buscando a interação para que realmente algo possa ser viabilizado para que a nossa cidade possa realmente adquirir todas as melhorias possíveis. Gostaria de, primeiramente, agradecer assim ao nosso prefeito, Orlando Padovan, na condição que nós pedimos em nome do grupo de oração, para que fosse disponibilizado um ônibus para que levasse a Presidente Prudente a participar de um movimento, de um encontro lá, a condição do ônibus nesse final de semana. Isso foi feito. Hoje nós não temos aqui nenhum participante do grupo de oração participando nessa sessão, visto que em virtude do feriado ontem e a sessão ser na terça-feira e coincidindo com a realização do grupo de oração no dia de hoje, nenhum membro pôde se fazer presente, mas em nome deles gostaria de agradecer mais uma vez Orlando Padovan, dizer a ele o quanto é importante assim todo esforço possível para que ele possa atender às necessidades de todas as entidades, e em nome da Igreja Católica, em especial o grupo de oração, eu venho agradecer assim o fato dele ter disponibilizado esta situação. Quando o nobre vereador Jurandir, ele falava assim em relação ao Videira Esporte Clube, em toda esta ação que aconteceu no Dia do Trabalhador, o quanto é importante nós viabilizarmos esta situação. Dizer também que não foi possível estar presente lá no início, ou até na parte assim do meio da execução daquele movimento que aconteceu no dia de hoje, mas fiz presente no final do dia lá, pude acompanhar assim a decisão do terceiro e quarto lugar, e a grande final que aconteceu entre a equipe de Presidente Prudente e a equipe também aqui de Anhumas. Pude ver todos os gols que aconteceram e o seu final, e dizer o quanto esta festa ela foi assim brilhante nesse Dia do Trabalhador. Pena que nós não temos assim visto dentro do nosso país situações que possam ser voltadas para essa situação, onde o Dia do Trabalhador ele possa ser assim totalmente visto de uma forma mais plausível, né? Onde o trabalhador realmente possa estar comemorando o Dia do Trabalho. E a festa do Videira ela vem a brilhantar e aconteceu de forma brilhante nesse dia. Parabenizar a equipe vencedora de Presidente Prudente, assim como as demais. E aqui de Pirapozinho, parabenizar assim, a equipe do Orlando do Bar,
que foi ali consagrada com o 3º lugar na disputa. Parabenizar o Eduardo, que fez ali toda a divulgação dentro da festa, juntamente com o Cidinho, né, de forma brilhante, como tem feito, né, e dando o exemplo do quanto é importante nós interagirmos dentro de tudo aquilo que acontece dentro da nossa cidade. Mas fazer assim uma aspa dentro dessa situação, que nós precisamos também buscar alternativas melhores para que outros acontecimentos possam melhorar a ação das comemorações dentro de Pirapozinho. Se nós buscarmos assim dentro do nosso conteúdo e buscando uma deixa dentro da fala do nosso companheiro aqui, o nosso vereador Jurandir, né, onde ele disse que ontem foi feita uma comemoração dentro da CAD e uma comemoração no Videira, e se nós buscarmos outra comemoração, talvez nós vamos encontrar da FEJUP e talvez mais uma comemoração dentro de Pirapozinho. Então seria muito importante, seria assim bem visto, né, que os poderes possam assim estabelecer situações onde o povo possa ter mais condição de poder confraternizar momentos importantes, datas importantes, para que realmente a população possa interagir de um lazer maior dentro da nossa cidade. A população tem destacado essas situações e o projeto que veio aqui através da pista de skate, né, uma pista que está sendo destinada talvez dentro do estado de São Paulo aí para todas as cidades, e ela é bem-vinda aqui dentro de Pirapozinho realmente, para que possa fazer com que toda a situação da população de Pirapozinho possa interagir, inclusive a condição dos jovens, né, salientando que muitas vezes só as entidades elas têm disponibilizado assim situações onde as pessoas possam assim então interagir de forma mais condizente. Se nós olharmos para as entidades de Pirapozinho, elas têm voltado o seu olhar assim em atender, vamos dizer, no que diz respeito ao público mais jovem, às crianças ou adolescente. A Casa do Menor ela tem desempenhado essa situação, mas nós temos assim acompanhado quanta dificuldade esta entidade ela tem sofrido para manter esta situação de atender os jovens. Se nós sairmos dessa situação, nós vamos ver que aqui dentro de Pirapozinho, muitas vezes, as pessoas não têm sido atendidas. Se nós olharmos assim para o jovem não tem sido atendido. Então é necessário então que os poderes eles possam viabilizar situações onde estas condições possam atender as pessoas de uma forma maior. E isso é muito importante. Dizer também que o projeto que veio aqui em relação às coberturas, as pessoas já tinham dito isso em relação à minha pessoa, o quanto é importante nós assim darmos condições de resguardo àquelas pessoas que muitas vezes de forma assim talvez bem cedo busca a sua forma de trabalho fora de Pirapozinho ou dentro de Pirapozinho, necessitando assim de um abrigo, e nós sabemos naqueles dias em que o tempo é desfavorável em relação à condição assim da chuva para as pessoas, isso o quanto é importante. Então, deixar bem claro e deixar assim o meu comprometimento dentro desta condição e salientar ao nosso prefeito Orlando Padovan o quanto antes ele salientar esta situação será bem-vinda em relação a todos os trabalhadores que buscam ali assim essa situação. Dizer assim também dentro da fala do nobre vereador Jurandir, quando ele citou o nome da minha pessoa, há 21 anos já eu estou trabalhando assim fora de Pirapozinho, dentro do grupo Standard, na qual eu gostaria assim de parabenizar assim esta empresa que destina muitos empregos aqui assim a pessoas do nosso município, e o quanto é importante a disponibilidade dessa situação, visto que ali se traz a condição do ganha-pão de cada pessoa dentro desta situação. E salientar também dentro desta ponderação ao nosso prefeito Orlando Padovan que as nossas indicações elas estão sendo feitas em relação a ele. Dizer a ele que o Jurandir não se faz presente, mas depois vou dizer a ele pessoalmente, dentro dessa situação, que dentro de todas as indicações que eu tenho feito, infelizmente, ele não atendeu nenhuma. Eu não sei se ele está esperando que eu fale particularmente com ele, isso eu farei, mas dizer que, como representante do povo, e todas as indicações que eu tenho feito, ela não vem simplesmente em relação à minha pessoa, mas em relação a todos os munícipes aqui de Pirapozinho, o quanto é importante o Orlando atender estas situações. Nós sabemos de todas as dificuldades que o Brasil enfrenta, das dificuldades talvez que o nosso município também enfrenta, mas é necessário que todas essas situações sejam assim bem analisadas, bem vistas, para que realmente aquelas indicações que foram feitas venham destinar a esta condição. Visto que uma das indicações que eu fiz hoje foi voltada para aqueles que fazem a coleta seletiva dentro de Pirapozinho, né, que são aqueles que trabalham assim diariamente, transitando entre os carros, né, e aquele que trabalha ali, ele corre para lá, corre para cá, ele vai de um lado, vai do outro, e muitas vezes se ele não tiver assim
uma roupa que o possa identificar melhor, ele corre risco perante os automóveis. E nós sabemos que ele ali é um servidor, uma pessoa que merece atenção especial. E se o prefeito pudesse fazer esse esforço em atender melhor esses, por enquanto, que necessita dessa visibilidade dentro de Pirapozinho, eu acredito que seria assim um atendimento bem plausível em relação a essa situação, visto que fazendo esse exercício e esse trabalho, eles têm assim a sua vida muitas vezes colocada em risco. Essa indicação não vem só particularmente aqui do vereador Walter, mas de alguns outros munícipes que orientaram a fazer essa indicação dentro da casa, visto que essas pessoas, e assim, a coleta ela começa num período que se inicia bem cedo, e muitas vezes dentro do horário que nós uma enfrentamos. parte, nobre vereador? Sim. Então, eu acho que até atrelada essa indicação sua, eu também fiz uma indicação hoje, que é no sentido de fornecer lanches para o catador, coletor de lixo, de manhã, visto que o que o senhor acabou de falar, que é um funcionário, um operário que corre demais, gasta muita energia, um odor fétido, aquele caminhão, ele chega uma hora lá que ele empurra todos os detritos para frente e exala um cheiro muito fétido, e a pessoa tem que estar bem alimentada. E até para produzir energia para conseguir, porque ele sobe no caminhão, desce do caminhão e corre a cidade inteirinha. Eu acho que seria muito bom, gostaria de também pedir, solicitar isso aí da administração, do senhor prefeito, para que visualize isso com bons olhos. E a mesma coisa também com relação aos EPIs, né? Luvas, a roupa, o senhor já está falando, luvas e botas apropriadas. Muitos objetos cortantes, sendo que a nossa cidade não tem coleta seletiva, fica muito difícil. Obrigada. Muito obrigado pelo complemento. E dizer que o quanto isso realmente é importante para esse servidor ali, que tem feito assim da melhor maneira, desempenhado o seu trabalho aqui dentro de Pirapozinho. E se o nosso prefeito Orlando, ele não medir esforços em executar esta situação voltada para esse servidor no caso específico, e até então complementando essa situação, alguns comerciantes assim, eles têm dito que quando a coleta é feita na área central de Pirapozinho, muitas vezes o caminhão ali, ele, devido ao que está sendo coletado, ele derruba algumas situações assim, o lixo, talvez o líquido que exala de determinados produtos, né? E isso na área central, ele deveria assim ter uma atenção maior em relação a esta condição, para que realmente todas aquelas pessoas, todos nós que assim que vivemos aqui dentro de Pirapozinho, possamos sempre encontrar situações as melhores possíveis para transitar. Então, esta colocação é feita para que a gente possa atender assim uma melhoria para a nossa cidade, né? Voltando para que tudo isso sendo executado, com certeza, né, o desempenho da nossa administração será excelente, e também a satisfação de todos aqueles que vivem dentro de Pirapozinho, ou que muitas vezes vêm a Pirapozinho e quer encontrar realmente uma cidade da maneira que nós esperamos, e tenho certeza que o nosso prefeito Orlando também espera que aconteça, que da melhor maneira possível. Esse é todo o esforço que a gente faz dentro das orientações, sempre no esforço assim de mostrar algo que talvez já é visto aqui dentro de Pirapozinho, mas que possa ser realmente assim executado, para que a nossa cidade ela realmente faça-se jus, né, a todo o slogan que é feito dentro de Pirapozinho como a cidade joia, né, que nós temos visibilizado assim dentro de todos os métodos, de todos os meios de comunicação, na referência que é dada a esta condição. Então eu gostaria de salientar essas situações. Estarei aqui sempre na tribuna, né, e dizer o quanto será necessário a gente interagir nesse sentido, para que nossa cidade realmente possa melhorar dentro dessa execução. Tenho dito, senhor presidente. Agora daremos início à primeira parte da ordem do dia, onde serão lidos os requerimentos.
Requerimento número 084/17. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades em caráter de urgência, que oficie ao prefeito municipal, solicitando que seja elaborado um encaminhamento para apreciação deste legislativo de projeto de lei, dispondo sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa da Mulher, com a finalidade de promover em todas as esferas da administração municipal políticas públicas que visem a eliminar a discriminação da mulher, assegurando-lhes condições de liberdade e de igualdade de direitos, bem como sua plena participação nas atividades políticas, econômicas e culturais. Autor, vereador Claudinei de Nello. Está em discussão. É sua palavra, senhor presidente. Com a palavra na vereador. Eu pediria aí ao vereador Jurandir que conversasse lá com o prefeito, que mandasse para cá esse projeto de lei para que a gente possa avançar aí na questão das políticas públicas em relação à mulher, tá? E isso depende da prefeitura, não parte da Câmara. Então é só mandar o projeto de lei para cá, fazer para a gente criar esse conselho. Então gostaria de pedir aí para o vereador. Cede uma parte, vereador. Eu gostaria de poder assinar com o senhor esse requerimento. Haja vista a situação hoje, está muito complicada com relação ao que a mulher está passando. Os noticiários, no próprio município mesmo, a gente que está na área da saúde, a gente vê todos os dias como que a mulher ainda é agredida, ou física, ou verbalmente, na situação de mulher perante o homem. Então, eu gostaria de assinar e pedir também que esse projeto viesse, que será de muito bom aproveitamento. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 085/17/17. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que oficie ao prefeito municipal solicitando que sejam encaminhadas informações referentes a devidas manutenções e adequações nas galerias de águas pluvial de nosso município, especificamente no tocante à ausência de grades protetoras, tampas, limpeza e mau cheiro. Solicitamos ainda que estabeleça parceria com a Sabesp, a fim de averiguar eventuais canalizações clandestinas de esgoto, que eventualmente estejam interligadas à rede de captação das galerias de águas pluviais. Autora, vereadora Dulcimara Lúcio. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Peço uma parte, senhor presidente. Com relação a essas galerias, eu tenho sido muito procurado, até assim, aqui na vizinhança aqui da Câmara, as galerias elas estão desprotegidas e estão exalando um cheiro muito ruim, e tá muito complicado para os moradores das adjacências ali. E os moradores já andaram procurando a Sabesp para ver o que acontece, se a canalização, ou se falta de grade, ou algum esgoto paralelo, não sabe-se o que é. Então, eu gostaria de pedir o apoio e pedir para que o setor da administração competente que viabilize e que faça uma visita para que isso seja tomado providência, porque o cheiro está muito forte e está muito perigoso. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, não, vereador. Olha, com referência a essa situação, eu também já fui procurado, e eu até entrei em contato com o diretor aqui, o Ferrer. Ele disse que está fazendo uma parceria com alguém que implantou um loteamento aí e parece que jogou uma rede de esgoto junto com a outra. E aquilo lá está causando problema. Inclusive, tem comerciante aí que está sofrendo prejuízo, porque o mau cheiro dentro da loja dele está de uma maneira que os fregueses estão recusando de entrar. Até eu fui procurado por e eu tomei a iniciativa de falar com o Ferrero.
o Ferreira falou que o proprietário do loteamento já forneceu o material e, segundo consta, eles vão fazer a mão de obra. Então eu pedi para que ele tivesse, assim, na medida do possível, apressando, porque tem gente sofrendo prejuízo com isso aí, até ameaçando de entrar na justiça aí por danos morais, não é mesmo? Então, muito bem-vindo essa petição e também assino junto. Obrigado. Continua em discussão. Está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 086/17. Requeremos à mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência que seja oficiada ao Executivo Municipal solicitando informações sobre eventuais adequações da rede municipal de educação quanto à definição do MEC, de que todas as crianças estejam plenamente alfabetizadas no segundo ano do fundamental. Referida antecipação da idade prevista para que as crianças brasileiras estejam plenamente alfabetizadas em todas as escolas brasileiras, foi anunciada junto com a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular, pelo Ministério da Educação, no último dia 6 de abril, alterando o que encontrava-se previsto na segunda versão da base, que considerava como idade certa para a alfabetização plena por volta dos 8 anos, durante o terceiro ano do ensino fundamental. Na terceira versão, esse cronograma foi antecipado para os 7 anos, quando as crianças estão matriculadas no segundo ano do fundamental, exigindo, assim, mudanças em pelo menos 146 mil escolas públicas, onde estudam 7,5 milhões de alunos de 6 a 8 anos, além das pré-escolas para alunos de 4 e 5 anos. Autor vereador Dulcemara Lúcio. O requerimento está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra. Esse requerimento for por conta do que está na segunda versão, que era que a criança tinha que ser alfabetizada no terceiro ano, com 8 anos. E agora passou para o segundo ano. A gente sabe perfeitamente que a criança, a mielinização dos neurônios, ela se completa por volta do sétimo ano, e que a criança está pronta para ser alfabetizada. Mas, como nós tivemos aqui a audiência sobre a educação com relação a toda aquela polêmica que causou, e mães ainda continuam cobrando com relação à alfabetização e lúdico, então ainda eu acredito que não ficou muito bem explicado. Acredito que ficou meio assim inconclusivo. Eu gostaria de saber do prefeito e da diretora de educação como que vai ficar com relação a essa nova mudança. Não é nem mudança, mas eu acho que o município teria que acompanhar. Eu não sei, eu acho que eu gostaria de mais explicação com relação a tudo isso. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra. Completando assim o que disse a vereadora Mara, dizer diante daquilo que aconteceu dentro da audiência pública, toda a explicação que foi trazida aqui pela Dilaine, né, então, e toda aquela espanada que veio através dos diretores de escola, dizer que houve uma contradição muito grande, né, em relação a tudo aquilo que aconteceu. Então eu concordo plenamente, né, com esta justificativa, visto que os pais eles estavam fazendo uma reivindicação no que diz respeito, os diretores e professores, alguns vieram colocar aqui que seria importante obedecer aquilo que era trazido pelo MEC, né, dentro do nosso país, e agora nós ficamos num ponto diante de tudo aquilo que foi dito aqui na audiência pública, vamos dizer assim, que caiu por terra, né? Porque muitas vezes se colocou que realmente a criança teria que ser obedecido todos os seus direitos, e o MEC agora ele vem com uma situação onde ele vem e indefere toda esta situação, pedindo que a criança possa ser, já dentro desse período de 8 anos, ter a sua alfabetização como um passo dado assim dentro desse período.
Então é necessário rever esta situação, né? Ter atenção total assim da nossa secretária aqui dentro de Pirapozinho, para que realmente aquilo que é como destinado através desta portaria do MEC possa ser obedecido aqui e as crianças realmente possam receber aquilo que é como medida voltada para a educação dentro da nossa cidade. E fazendo uma colocação assim, diante de tudo aquilo que foi dito aqui, em relação à escola pública e à escola particular, né, e faltou esta deixa talvez dentro da audiência pública, qual aquela pessoa que muitas vezes tem todo o recurso necessário, manterá seu filho dentro de uma escola pública e não levará seu filho para uma escola particular, se realmente isto convém dentro desta situação. Tenho dito. Requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Daremos início à segunda parte da ordem do dia. Projeto de lei número 027/17/17. Esse projeto aqui, ele é referente, dispõe sobre a denominação a Casa do Artesão. Projeto de lei número 027/17 está em segunda discussão. Ninguém fazendo uso da palavra, vou colocar o projeto em segunda votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Projeto de lei número 027/17/17 aprovado em segunda e última votação. Projeto de lei número 028/17/17. Dispõe sobre, altera a redação do inciso 9 do artigo 1º da Lei Municipal número 4072/14 e dá outras providências. Projeto de lei número 028/17/17 está em segunda discussão. Ninguém usando da palavra, vou colocar em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Projeto de lei número 028/17/17 aprovado em segunda e última votação. Senhores e senhoras vereadores, tendo em vista que as duas comissões competentes legislativo analisaram e emitiram seus pareceres ao projeto de lei número 035/17/17, passaremos a deliberar a seguir. Projeto de lei número 035/17/17. Interessado vereador José Maria Berbete, dispõe sobre denominação a próprio prédio municipal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela legalidade. Parecer está em discussão. Ninguém usando da palavra, vou colocar em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Parecer da Comissão de Justiça e Redação aprovado. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável. O parecer está em discussão. Ninguém usando da palavra, vou colocar em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Parecer da Comissão de Justiça e Redação aprovado. Projeto de lei número 035/17/17 está em primeira discussão. Ninguém usando da palavra, vou colocar o projeto em primeira votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Projeto de lei número 035/17/17 aprovado em primeira votação. Senhoras e senhores vereadores, nada mais havendo na pauta da presente sessão sob a proteção de Deus, declaro a mesma encerrada. Uma boa noite a todos.